Então, vamos iniciar nossa mesa redonda quando o psicoterapeuta se torna estúpido. Debatedores, então, Dr. Augusto Cassola, Dr. Isaac Springs, médico especialista em psiquiatria pela URGS e supervisor do ESIC. E doutora Viviane Monzar, psiquiatra, psicanalista da SPPA, professora do curso de especialização em psicoterapia do CELG e professora do Instituto de Psicanálise da SPPA. Por favor. Bom, eu comecei a estudar o tema para esta mesa redonda. Quando eu me dei conta, eu já tinha escrito mais de 30 páginas e ia escrever mais outras 30. Eu tive que fazer uma coisa que eu detesto fazer, que é cortar. Quem faz isso para mim normalmente é meu sobrinho Sidney. Ele corta para mim porque eu não sei cortar. O texto fica capenga. Bom, então primeiro eu vou citar, tinha vários textos que abordam o tema, eu simplifiquei e vou citar só 3 deles. O primeiro é um texto do Theodor Reik, com esse nome feio que está ali, tá? E o que o Reik escreve é o seguinte: interação mútua entre o inconsciente do terapeuta e o inconsciente do paciente. O percurso dessa interação foi descrito por Reik da seguinte forma: a comunicação do paciente nos seus aspectos verbais e não verbais transmite ao terapeuta os seus significados inconscientes. Alguns elementos do material traduzido pelo paciente são assimilados inconscientemente pelo terapeuta e provocam neste a reativação de elementos reprimidos que fazem parte da sua história pessoal. Aqui, porém, o Reik é otimista e nos diz que o terapeuta se dá conta, ele se surpreende com a descoberta de que está acontecendo e que pode ajudar isso, então, para trabalhar isso com o paciente. Seguinte. Bom, outro que eu selecionei é do Gaber. Eu achei que é importante o que o Gaber escreve sobre Inecno. Ele enfatiza em especial o risco do Inecno comprometer os limites da relação terapeuta-paciente. Para fazer um pouco de fofoca, tem um analista chamado Bela Gumberger, que casou com a sua paciente, a Janine Smirgel. Devia ser um inédito. Bom, e um terceiro que eu apenas vou citar aí por causa do tempo, que é o Analista Desconcertado, que é a Revista Brasileira de Psicanálise, volume 50, número 3, do ano 2016, que é uma coletânea de artigos de vários autores. Aparecem outros textos, mas que eu tive que cortar, que falam do terapeuta perdido, o terapeuta como uma musa e etc. Seguinte. Quando eu, como terapeuta, me sinto estúpido, quando não consigo sentir. Se não sinto, não simbolizo. Não simbolizando, não penso. Conforme a teoria do pensamento de Freud e Rapaport. No meu trabalho como psicoterapeuta, enquanto estou ouvindo o paciente, estou simultaneamente ouvindo a mim, tentando separar desta complexa escuta o que estou entendendo do paciente e muitas vezes recorrendo à terceira escuta descrita por Theodor Reik, que os kleinianos denominam de situação total. Qual o uso que o paciente está fazendo de mim e como constrói suas fantasias, suas atitudes, seus defeitos e suas virtudes? Suas tentativas de identificação projetiva, cujo conteúdo geralmente expressa aspectos perturbadores do seu eu e dos quais tenta se livrar fazendo encenações. Também podemos pensar em algo, em mais de uma forma de estupidez. Por exemplo, em termos da psicologia do ego, a estupidez que pode comprometer a área livre do conflito, ou em termos kleinianos, de acordo com o grau de dissociação. Aqui eu tinha inserido material clínico que eu vou deixar de fora porque está sendo gravado, então eu não vou colocar. Mas apenas citar por alto
que alguns aspectos que um dos aspectos é o que eu fiz uma retrospectiva dos meus pacientes e vi dois casos em que eu identifiquei um enectma que foi mal resolvido nos dois casos. Foi mal resolvido porque o Cassola é o culpado. Se ele tivesse publicado há 10 anos ou mais atrás, mais de 10 anos, há décadas atrás, o capítulo 5 do livro dele, Clínica do Enectma, eu certamente, com aquele conhecimento, teria resolvido melhor esses casos. Outro aspecto que eu também deixei, porque era exemplos de supervisão, onde o processo de néctar não é totalmente inconsciente. Eu identifiquei na supervisão que o paciente tem um pequeno conhecimento de que ele está envolvendo o terapeuta. E o terapeuta pode ter um pequeno conhecimento que está sendo envolvido, mas nenhum deles faz qualquer movimento para impedir isso. Entende? Então, às vezes até o paciente identifica do terapeuta feridas mal cicatrizadas e utiliza isso, inclusive, no tratamento. Bom, mas esse é um material de tanto clínico, eu tinha material de supervisão, que eu não, então deixei de fora, não coloquei. Seguinte. A imagem do terapeuta como um intérprete neutro do conflito psíquico do paciente não é sustentável. O terapeuta prova sentimentos semelhantes àqueles que perturbam o paciente e às vezes no mesmo grau de intensidade. Sentimentos de amor, ódio, excitação sexual, inveja, desprezo, carinho e todos os tipos de afeto estão presentes na dupla. A toda transferência corresponde uma contratransferência. Resulta uma fusão de que a criança realmente experimentou e do próprio conjunto de fantasias e mais as defesas envolvidas. Não é o passado que se desenrola, mas sim as fantasias inconscientes do paciente sobre o seu passado, que devem ser retrabalhadas no presente. Essa ideia é baseada no entendimento de que cada pessoa possui uma vida de fantasia e uma realidade psíquica, que podem ser mais do que apenas o desdobramento verídico dos eventos. Este processo pode estancar, sem que a dupla perceba, e uma destas razões ocorre quando existe uma participação ativa do terapeuta no estancamento devido à produção de um cenário em que são revividas experiências arcaicas de ambos. Estamos frente ao que se denomina ideia. Como este processo é inconsciente, o terapeuta não percebe inicialmente a sua participação. Pode pensar que o que está fazendo é para ajudar o paciente. Pode parar de sentir, simbolizar e pensar. Seguinte. Numa formulação contemporânea, entendemos que a psicoterapia é uma interação de duas pessoas e que a natureza dessa interação ajuda a moldar a transferência. Esta é influenciada pela natureza do relacionamento interpessoal que existe entre o paciente e o terapeuta, não somente pelo inconsciente do paciente, embora este esteja certamente envolvido. O terapeuta pode responder à transferência do paciente de maneira real, levando ao enectma. Esse termo significa que algum aspecto do passado do paciente é desempenhado dentro do relacionamento terapêutico, criando um conjunto que não é totalmente compreendido ou verbalizado. Schuster sugeriu que o analista involuntariamente atualiza as fantasias de transferência do paciente. Ela distingue enectma de acting out, no sentido de que o primeiro envolve o analista como um participante e não como um observador. Diz ela, as encenações ocorrem quando uma tentativa de concretizar uma fantasia de transferência provoca uma resposta contra-transferencial. Não vou aqui entrar na discussão também sobre a diferença entre acting out e enectma, apenas para dizer que, em termos de psicologia do ego, o acting out é uma descarga
apenas uma descarga pulsional, sem um objeto específico, enquanto que no enéctema é uma descarga pulsional com um objeto específico. Francesca Hummel se interroga quando não encontra, que é uma kleiniana, quando encontra-se não sentindo nada pelo paciente. Refere-se a uma ausência generalizada de ressonância, que é o termo que ela usa, sem mencionar o conceito de ideia. Diz: reconheço que minha mente foi dominada. Minha luta deve ter incluído uma falta de vontade de enfrentar minhas próprias ansiedades depressivas, minha incapacidade de reparar o meu paciente. Seguinte. A Priscila Roth, também uma kleiniana, comentando o trabalho da Hummel, sugeriu que o que é experimentado como ausência de ressonância é de fato uma potente identificação projetiva. Diante da projeção implacável de incerteza e dúvida, paciente analista pode defensivamente tornar-se possuído por uma fantasia, em vez de adquirir um conhecimento. A menos que estejamos vigilantes sobre como podemos ser afetados de maneiras diferentes que interferem com o nosso próprio funcionamento simbólico, podemos acabar em conluio com o paciente, em que tanto o paciente quanto o terapeuta são dominados pelo pensamento concreto. E se tomamos o paciente literalmente, respondemos no nível errado e é perdida a oportunidade de elaborar o mais profundo. Desta forma, a comunicação através das identificações projetivas passa a dominar tanto o paciente como o terapeuta. Seguinte. Michael Feldman, também kleiniano, descreveu a maneira pela qual a projeção de um paciente pode falhar em ser dotada pelo terapeuta, se é congruente com uma versão razoavelmente confortável para o mesmo. Nestas circunstâncias, pode haver uma convergência inconsciente das necessidades defensivas do paciente e do terapeuta, que serve para tranquilizar ambos. John Steiner sugere que, para que ocorra uma identificação projetiva potente, elementos simbólicos devem primeiro ser transformados de volta em uma forma concreta. Sem tal conversão, eles não podem ser evacuados e eles permanecem desligados na mente para memórias, pensamentos e outras ressonâncias. E tanto o terapeuta como o paciente podem perder essa capacidade. Steiner sugere que uma reversão da capacidade simbólica também pode continuar no terapeuta, especialmente se ele encontra-se incapaz de tolerar as implicações simbólicas do que tem sido projetado nele. Seguinte. Como se vê, os kleinianos parecem relutar em utilizar o conceito de ideia. Conceito que talvez tenha aparecido pela primeira vez em Joseph Sander, porém com outra denominação. Antes disso, Lacan, em 1953, ressuscitou o termo feio que está aí, utilizado por Freud em 1896, traduzido para o francês como après-coup, para designar um processo de reorganização pelo qual os eventos traumáticos assumem significado. Em alemão, Nachtragen é um substantivo derivado do advérbio nachtragen e do adjetivo nastralig, palavras que significam carregar depois e que conotam, na língua alemã, um rancor ou um desejo de vingança. Na escrita psicanalítica inglesa recente, o termo geralmente é usado para designar uma modulação retrospectiva, ou seja, a ressignificação de memórias. Uma memória que é enterrada como uma mina terrestre no inconsciente que dispara quando associações a reavivam e assim desencadeiam uma explosão, que é o enéctoma. Strasser, por sua vez, traduziu o termo utilizado por Freud como ação diferida. Seguinte. Na década de 1990, analistas franceses de todas as tendências começaram a se interessar em escrever sobre o conceito de après-coup. Um bom índice para esses desenvolvimentos é o título do artigo de Heidi Feinberg, de 2007, um apelo ao conceito mais amplo de Naturlichkeit.
Em 1998, a ID Feinberg organizou um simpósio internacional e ela especula que o conceito ganhou mais atenção na França, porque sua tradução tem um apelo para a reflexão. Num intercâmbio entre Feinberg e Inês Sodré, que é uma analista kleiniana, Sodré questionou a própria existência do après-coup como um conceito significativo. Sem dúvida, o conceito de après-coup está conectado com o de trauma. Trauma corresponderia a um estímulo desorganizador que ultrapassa a capacidade da mente de avançar, levando a repetições estereotipadas, sob a forma de lembranças que parecem passadas, mas que correspondem à forma como vivemos no momento atual. O fato é que, através da experiência emocional na sessão, pode-se perceber como a história do terapeuta e do paciente podem se sintetizar na transferência e na contra-transferência, mesmo com os padrões repetitivos, segundo Viviane Montagne. Seguinte. Enecto, encenação ou colocação em cena da dupla, como propõe Cassola, é um termo que começou a ser utilizado na década de 80 por autores como Jacobs, Boesky, Gedo, Chusset e Bacoli, que se referiam aos atos, e muitos outros, que se referiam aos atos inconscientes da dupla terapeuta-paciente representativos de conflitos psicológicos arcaicos revividos do sétimo. É um conceito que guarda relação estreita com os conceitos de contratransferência, campo psicanalítico, intersubjetividade, baluarte e contra-identificação projetiva, na medida em que enfatiza fenômenos construtivos dinâmicos da interação da dupla terapeuta-paciente. Seguinte. Cassola, porém, afirma que o enectman não é recomendável durante o processo de tratamento, mas lembra que sua ocorrência pode ser significativa em alguns pacientes. Segundo Cassola, em 2018, enectman crônico é percebido depois que ele já foi desfeito, isto é, um entendimento que ocorre a posteriori. Enectman crônico pode se desfazer abruptamente desta maneira, ameaçando destruir o campo analítico, e neste caso, uma situação traumática surge, conhecida como enectman agudo. Cassola evidencia pelo menos 3 utilidades práticas para o conceito de enectman. Chama atenção para algo que não estava nomeado claramente, embora já descrito. Segundo, não tem um aspecto pejorativo atribuído ao termo acting out e vai além deste conceito. E terceiro, ao insistir no papel de ambos os membros da dupla analítica, influenciando-se mutuamente, enfatiza o aspecto intersubjetivo. Seguinte. A proposta de uma definição nos leva a compreender enectman crônicos como fenômenos intersubjetivos, onde na base das induções emocionais mútuas, o campo analítico é envolvido por condutas e comportamentos que envolvem ambos os membros da díade analítica, sem que eles tenham consciência do que está acontecendo. Tais condutas e comportamentos remetem de volta a situações onde a simbolização verbal está debilitada. Quando as palavras existem, elas servem como instrumento de descarga, com formas de expressar afetos que envolvem o ouvinte de forma emocional. Elas incluem maneiras de lembrar através dos sentimentos, o que Melanie Klein chamou de memórias e sentimentos. Seguinte. Agora eu vou tentar, seguindo as pegadas do Kender, juntar a psicologia do ego com os autores kleinianos. A fantasia inconsciente, na comparação do Edec. A fantasia inconsciente não inclui somente os derivados dos impulsos libidinais e agressivos, mas também desejos específicos das relações gratificantes entre o self e os objetos significativos. A fantasia inconsciente assume, então, a forma de desejos de relações específicas do self e o objeto, isto é, de relações fantasmáticas entre representações objetais e representações do self. O paciente conscientemente
tenta satisfazer essas fantasias transportando para a relação com o terapeuta real, no aqui e agora, enfatizando assim uma identidade de percepção com a relação objetal desejada e fantasmática, que derivam da interação entre a pulsão e o objeto interno. Seguinte. Inconscientemente, o paciente emite sinais e adota comportamentos pretendendo induzir ações complementares por parte do terapeuta, ao mesmo tempo em que sintoniza, sempre inconscientemente, com a resposta do terapeuta. Na relação terapêutica, o desenvolvimento da transferência reflete não somente a relação fantasiada com o terapeuta, mas também os esforços inconscientes para induzi-lo ao papel complementar, que corresponde aos derivados inconscientes, presentes no aqui e agora das relações objetais precoces internas. Caso o terapeuta assuma esse papel, os desejos inconscientes do paciente são satisfeitos. A contratransferência do terapeuta, codeterminada pela transferência do paciente e pela resposta correspondente inconsciente do terapeuta, facilita a atualização da transferência das relações objetais inconscientes da fantasia do paciente. Seguinte. Se o terapeuta for capaz de tolerar a ativação do papel e ainda capaz de contê-lo e de utilizá-lo para compreender a inconsciente necessidade de satisfação dos desejos implicados da transferência do paciente, pode dispor de um importante instrumento para interpretar a fantasia do paciente do aqui e agora. Deste modo, determina a descontinuidade das primitivas fantasias inconscientes, assim como os reflexos conscientes e inconscientes das percepções da realidade. Seguinte. As relações objetais internas investidas e motivadas pelos afetos são atualizadas na transferência, não somente sobre a forma de fantasias específicas de desejos e temores que emergem na associação livre, mas também em medida significativa nos traços de caráter do paciente e, em especial, nos traços de caráter patológicos que se manifestam como resistência à transferência, muito frequentemente nos primeiros estágios do tratamento. Esses traços constituem a manifestação automatizada de relações internas inconscientes e ativam-se do tratamento como expressões de desejos inconscientes de estabelecer uma particular relação com o terapeuta com a finalidade de provocar um específico comportamento no mesmo. Seguinte. Deste ponto de vista, a defesa caracterológica, exatamente como os impulsos e desejos contra os quais são dirigidos e dos quais são indiretamente expressões, são pelo mesmo motivo atualizações de relações objetais ativadas defensivamente, para evitar relações objetais sentidas como ameaçadoras. Por isso, a matriz inconsciente que consolida estas relações objetais tornam-se expressões de modelos de comportamento repetitivo que no curso do tratamento podem ser reproduzidos. É o que ocorre no enectramento crônico, ou seja, a atualização da transferência desses comportamentos. Estes emergem como um complemento crucial, como aquele da identificação projetiva descrita na teoria kleiniana, quando integra os afetos e os comportamentos induzidos conscientemente pelo paciente e do terapeuta, com a finalidade do terapeuta entrar em ressonância com a fantasia inconsciente do paciente. Seguinte. A procura por uma fantasia de segurança através de uma relação objetal idealizada, através da reconfirmação de uma primitiva relação internalizada mãe-bebê, carregada intensamente de afetos, pode ser mobilizada de intensa ansiedade como sinal de dissociação entre relações inconscientemente ansiadas e relações reais, originando um enectron agudo. Constitui o borramento da distinção entre a realidade e a fantasia, da mãe primitiva das pessoas reais. Deste modo, é importante distinguir entre a experiência real do passado e proceder à elaboração da fantasia inconsciente e sua contribuição para a formação de uma matriz que se reflete na organização no mundo interno das relações de objeto e na atualização das fantasias,
que surge deste mundo interno na relação terapêutica através da transferência e da contra-transferência. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez, eu já sou agora figurinha conhecida e marcada aqui, né? Mas agradecer a organização da jornada, o ESIP, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com o Isaac e com o Cassola mais uma vez. Quando me passaram o título da mesa, eu senti que eu estava com um problema interessante, no mínimo. Porque o que eu ia fazer com isso, estando na mesa com o Isaac, com o Cassola, que obviamente esgotariam, em alguma medida, o tema. Claro, nenhum tema se esgota, mas eu achei que... Aí quando eu perguntei, foi para a Patrícia que eu falei o que era para fazer, ela disse, a gente deixou bem amplo, para que cada um pudesse seguir algum caminho. Então foi isso que eu fiz. Então, eu espero que vocês tenham um pouco de paciência e vamos ver se vai fazer sentido depois a estupidez que eu pretendo enfocar. Então, eu vou fazer breves reflexões sobre o pensamento preconceituoso. E vamos ver se isso vai, em alguma medida, fazer sentido para vocês. O próximo. Bom, então essa questão, por onde é que eu ia abordar o tema? O próximo. Porque a gente pode ser estúpido de várias formas. O meu raciocínio é que o pensamento preconceituoso é uma forma de estupidez. E me importa que a gente possa localizar na gente mesmo, já que o nosso instrumento de trabalho é a nossa mente, que a gente possa estar atento e localizar o pensamento preconceituoso, pelo menos nas suas várias, algumas aproximações. Confesso para vocês que, claro que o tema me interessa especialmente, porque eu fiz parte, durante mais de 5 anos, do grupo da IPA que estudava preconceito. Era um grupo com colegas de todo mundo. Então, a expansão e a importância de se compreender esse conceito foi ficando muito claro para mim. Acho que nos dias de hoje, nada pode ser mais... Nada eu acho que é exagero, mas, enfim, são questões importantes, inclusive do ponto de vista ético, que a gente possa ter isso presente. Então, brevemente, eu não quero encher vocês muito com conceitos, mas eu acho interessante porque a origem de prejuízo, um prejúdice, é um julgamento feito antes de qualquer experiência, como a noção de a priori do Kant. Ele diz respeito a valores herdados que organizam categorias necessárias para a constituição de relações. Não existe, portanto, a possibilidade de que não existam preconceitos como categorias de organização. Seguinte, o que foi acontecendo com o tempo é que a esse sentido inicial, que são aqueles preconceitos, as categorias que vão nos ajudar a organizar os vários estímulos externos e internos, foi ganhando um julgamento moral. Com o tempo foi se atribuindo categorias, julgamentos positivos ou negativos para as categorias que vão sendo estabelecidas. Seguinte. Na visão psicanalítica clássica, centrava-se na necessidade de negar impulsos agressivos e manejar as ansiedades ligadas a eles através de mecanismos de defesa como projeção, deslocamento e identificação projetiva. Então, a identificação projetiva cria um sentimento de contaminação e medo persecutório de retaliação. Não que isso existe, tá? Não é que isso não exista, mas isso de alguma forma ainda era uma tentativa de que a gente pudesse, através de mecanismos intrapsíquicos, só poder justificar e poder explicar a construção do pensamento preconceituoso. O próximo. Bom, hoje em dia se evita qualquer aproximação reducionista do fenômeno do preconceito. Ele precisa de uma abordagem multi e interdisciplinar.
Então, são necessárias novas hipóteses que levem em conta o fato de que o mundo externo, como organização social, nos impõe sentidos que não podem ser apenas considerados como extensão do nosso mundo interno e representam mudanças diárias em nossas convicções e o nosso sentido de pertencer, pertencimento. Próximo. Voltando à ideia original de metapsicologia, não é possível conceber o funcionamento da mente sem preconceito. Isso não existe. Qualquer pessoa que disser para vocês, eu não tenho preconceitos, isso, por definição, não é possível. Todos nós organizamos categorias e todos nós, nessas categorias, atribuímos algum tipo de valor. Isso é bom, isso é ruim. Então, não existe. Não ter preconceito e a gente negar a existência disso abre um caminho complicado e aí acho que um caminho perigoso. Vocês veem que desde o início, tudo que é classificado como não mãe, que é diferente, e a criança começa justamente organizando as experiências em grandes categorias opostas. A primeira é mãe, não mãe. Duas grandes categorias. O pensamento infantil, o pensamento mais primitivo, funciona como organização de categorias muito opostas, extremamente preconceituoso nesse sentido, vocês entendem? Se a gente se afasta só do conceito moral, crianças são extremamente preconceituosas como forma de organização das experiências. Precisa ter fada e precisa ter bruxa. Qualquer historinha que tenta ser politicamente correta e tenta fazer categorias mistas, em que a fada não é tão boazinha ou a bruxa não é tão má, para o pensamento infantil não está certo. Isso não pode, porque é o início e no começo, para que essas organizações possam funcionar, inicialmente as categorias do pensamento primitivo, elas são muito opostas e tem que ser assim, extremamente preconceituoso se vocês forem pensar, né? Tudo que é conhecido, seguro e bom, tudo que está na categoria não mãe é desconhecido, perigoso e mal, não tem inicialmente meio termo. Próximo. A ansiedade frente a estranhos, a gente não pode imaginar nenhuma outra manifestação tão preconceituosa como essa, né? Dentro da linha de divisão bom e ruim, familiar, amigo e inimigo. Seguinte. Bom, só para a gente ter uma ideia, né, que tem um aspecto transgeracional nessas categorias que vão ajudar a gente a atribuir valores às classificações. A gente nasce num mundo onde já existe uma semântica, uma organização, uma tradição e uma cultura no qual todos nós estamos imersos e que nos influenciam de forma consciente e inconsciente. Como se a gente tivesse um imprinting inconsciente da nossa própria cultura. Na verdade, pela transmissão a partir dos pais, que são os transmissores, né, que vão transmitindo todos os valores da cultura. Então, preconceitos são diretamente relacionados com representações herdadas, sobre as quais o indivíduo é incapaz de exercer sua capacidade crítica. Próximo. Bom, então, apesar de serem justificados por uma série de argumentos aparentemente racionais, sua característica é a ausência da possibilidade de questionamento, que caracteriza, então, o pensamento preconceituoso. De alguma forma, ele ser radical, ele não consegue refletir. Então, é assim, um negro não perde a individualidade. Se ganha é como se todos fizessem parte de uma classe ao qual eu atribuo algum valor negativo. Judeus, não é A, B, C, D ou E, não. Características que englobam a uma generalização e uma perda da individualidade. Então, sempre existem elementos inconscientes que dão sustentabilidade aos argumentos, criando-se uma outra racionalidade. Sempre vai ser justificado. Existem argumentos. Qualquer pessoa, quando defende um ponto de vista de forma preconceituosa, sempre vai encontrar argumentos que apresentam uma certa racionalidade. Bom, continua sendo um grande desafio. Em todos os estudos tem muita gente estudando isso, tem livros sendo publicados, é sempre compreender os elementos
que sustentam, né, essas construções. O próximo. Pertencimento é só para a gente ter sempre claro a importância para todos nós de pertencer, de se sentir seguro, pertencer a uma família, pertencer a uma comunidade, pertencer a uma instituição. Nós, como terapeutas, pertencer a uma instituição, ser aceito nas nossas várias identidades. Tá. Então, uma das funções do preconceito é tornar possível pertencer a um grupo. Se eu fecho, se eu fico fechada com um grupo, de alguma forma eu estou protegida, eu pertenço e eu sou aceita e teoricamente estou mais segura. Seguinte. Bom, assim como a gente pensa, e o Bion trouxe uma parte psicótica da personalidade, uma parte neurótica da personalidade, tem um autor, e eu acho que ele traz. E o que eu acho que é importante nessa divisão é a gente saber que todos nós podemos imaginar como modelo, todos nós teríamos uma parte preconceituosa e uma não preconceituosa da personalidade. A parte preconceituosa funciona, claro, vocês vão ver, são as características de um pensamento mais primitivo. São essas características, não? Onipotente, com onipotência, arrogância, aversão ao conhecimento, intolerância às diferenças, com muito mais medo, com poucos recursos, enfim, com muito mais funcionamento esquizoparanoide. A parte não preconceituosa, flexibilidade, seriam os mecanismos mais neuróticos, né? Uma certa humildade, um certo reconhecimento da importância do outro. A proporção, e esse é o grande desafio, porque a proporção de cada uma desses funcionamentos na dinâmica psíquica e, obviamente, a evocação por gatilhos individuais e sociais determinaria a forma final, que predominaria no funcionamento de cada um, né? Um pensamento mais fechado, mais preconceituoso, mais aberto. Seguinte. Claro que comunidades e instituições fragmentadas e instáveis por dinâmicas de lutas de poder opressoras são mais suscetíveis a esses processos de não mentalização. E qualquer instituição, as nossas instituições, todas elas são influenciadas por climas mais gerais que aumentam sempre as angústias, né, de se sentir inseguro e de se sentir mais perseguido. Essas alturas vocês devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com o tema. Próximo. Bom, então vamos ver. Eu acho que o que importa, e talvez o que eu gostaria de trazer para vocês dentro dessas reflexões é a possibilidade da gente pensar sobre o próprio funcionamento preconceituoso que nos acompanha e nos pega a todos diariamente. Por exemplo, nós podemos ser extremamente preconceituosos nas nossas relações com as teorias. De que forma? A gente pode simplesmente ficar fanático e completamente apegado a uma determinada teoria. Isso não tem a ver com afinidade, preferência, identificação. Tem a ver com um certo relacionamento que se estabelecem com correntes, por exemplo, e que a gente vê é um pensamento fanático. Eu sei que vai ser discutido também esse tema, no sentido de que não existe a possibilidade do outro. É isso e é isso. E é importante, pessoal, que a gente se dê conta que a gente não é imune a isso. Isso não são os outros. Isso são riscos e processos que a todo momento a gente está sujeito, porque é mais seguro. Se eu estou só entre o meu grupinho que pensa parecido, isso provoca muito menos angústia. Eu não vou ter o contraponto, eu não vou ter o outro me dizendo outra coisa, é muito mais seguro. Então, a tendência é essa, vocês vão ver nas instituições a gente se fechar, em alguma medida, em grupos, onde a gente se sente mais seguro. Então, eu tenho a impressão que nesse momento a gente é estúpido, profundamente estúpido, no sentido de perda de capacidade de reflexão, de perda de capacidade de ouvir o outro realmente, de poder escutar. Bom,
Mas ao mesmo tempo eu só quis deixar aqui uma ressalva, porque isso não é para demonizar, a gente precisa conceitos, a gente precisa teorias, é óbvio que a gente precisa. Então, o que importa é o tipo de relacionamento que a gente vai estabelecer com a teoria, com a técnica, com as instituições. Tá? Próximo. Por exemplo, se a gente tem muito arraigado, sem se dar conta, a ideia de uma situação edípica, aquela clássica, tá? Aquela bem clássica, de que maneira nós vamos receber hoje em dia uma família que não entra num formato clássico? Como é que nós vamos receber? Às vezes sem se dar conta. Alguns anos atrás, já fazem alguns anos, lá na Sociedade Psicanalítica, nós fomos consultados pelo pessoal não é do Ministério Público, era o pessoal ligado à família, o pessoal do direito, que eles estavam estudando, já faz anos isso, estavam estudando a liberação do casamento, da adoção de crianças por casais homossexuais. E fizeram uma consulta para a sociedade, estavam estudando. Bom, a primeira resposta foi, não, mas como é que vai ser? Não vai dar, porque não vai ser, não vai ter a mãe, não vai ter o pai, não vai... A primeira resposta, vocês entendem? É uma resposta completamente aderida a um conhecimento seguro, que se não fosse possível se questionar ela pelas tantas, levantar a questão, mas quem é que garante que essa estrutura familiar, que necessariamente é a melhor... A família moderna é uma invenção que não tem tanto tempo. E como se diz, ela não impediu 2 grandes guerras, tudo, enfim, como se a gente tivesse alguma grande... Essa formulação clássica, por que aderir a ela? Mas imediatamente vieram várias justificativas, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque a mãe, porque o pai, aí vem todas as teorias, e essa possibilidade lá pelas tantas de parar e dizer só um pouquinho, não temos dados suficientes. Não adianta se apegar e achar que nós temos todas as respostas, porque nós não temos ainda. Esse é um exemplo, né, de, pelo menos tem que se observar, tem que se coletar dados. Relação ao homossexualismo, enfim, vocês podem pegar, se vocês pararem para pensar o número de questões que já foram consideradas pecados e aos quais a gente aderia de uma forma fanática, no sentido de sem reflexão, como verdades absolutas e indiscutíveis. Próximo. Bom, das instituições, vocês veem nas nossas instituições, eu acho que isso é importante para a gente pensar o papel da gente na construção das nossas instituições. Obviamente a gente necessita de instituições, né? Organizam as instituições, organizam as relações, contêm ansiedades, estabelecem regras que possibilitam o desenvolvimento, elas têm um papel importante. E a gente precisa também, para se sentir protegido, pertencente, não excluídos, né? Então, uma instituição, se ela funciona adequadamente, ela provoca ansiedades, por um lado, né, por todos os fenômenos grupais, mas ela também é um continente de ansiedades. Seguinte. Então é isso que vocês devem conhecer, como todos nós conhecemos. Tendência a se formar grupos considerados iguais, onde se exageram as semelhanças, vigora o narcisismo, aquele famoso, as pequenas diferenças, tem kleinianos, lacanianos, ortodoxos. O problema não é ter esses grupos, vocês entendem? Não é essa questão. E eu me sentir mais próxima de um ou de outro. É o tipo de relação que vai se estabelecer. Sempre que a relação é aqueles lá, olha que horror, olha o que eles pensam, sempre que se estabelecem essas características, que são características de um pensamento preconceituoso e fanático, a gente está funcionando com estupidez, no sentido de perda de capacidade reflexiva, de perda de capacidade de fato ouvir o outro e considerar o outro de fato como existente. Tá? Então é isso, se repetem os processos, né? Subgrupos que olham para o outro subgrupo, grupos que se sentem discriminados, tradicionalmente tem os grupos perseguidos, tem os grupos, sempre tem, né? A gente com frequência vê isso acontecendo. Tá? Próximo. São fenômenos inevitáveis. O que vai fazer diferença é a possibilidade de a gente estar atento a isso para poder individualmente, no primeiro
primeiro momento, não participar, ou pelo menos tentar, ou ter alguma crítica sobre isso. Geralmente o diagnóstico de malignidade pode ser feito quando a gente vê estruturas ossificadas, fechadas ao debate, isso falando muito de instituições que levam à estagnação científica, a luta pelo poder, enfim. E, de novo, sempre fatores extra-institucionais, extra-consultório, eles contribuem para a fragilização, ou contribuem para que esses mecanismos, quanto mais inseguro a gente se sente, maior tendência a um pensamento fanático e a um pensamento estúpido nesse sentido, maior tendência de se fechar em grupos de iguais que aparentemente vão me proteger e identificar o grupo dos inimigos. A tendência é, então, nós não trabalhamos dentro do consultório, fora de contextos gerais, e as nossas instituições não existem fora de contextos gerais, porque a gente tem várias identidades, a gente transita, a gente é um cidadão, tem família, a gente tem N identidades, né? Seguinte. Bom, no atendimento de pacientes, então, a gente pode perceber isso também em várias medidas. De novo, as teorias funcionando com proteção frente ao desconhecido, isso é o nosso dia a dia, a nossa tendência, sempre que a gente consegue localizar, isso é complexo de Édipo, isso é aquilo ali, isso é... Claro que é importante a gente poder conhecer os vários processos psíquicos, mas sempre que a gente fica preso, muito preso, porque é onde a gente se sente mais seguro. O que eu quero dizer para vocês é que isso é natural, isso é esperado, isso é que é o esperado. A gente tem que trabalhar fazendo processos que não são os naturais. Isso dá um trabalho extra. Se a gente quer trabalhar e se a gente quer cuidar, a gente tem que fazer processos que não são os naturais. Os naturais é a gente se proteger, é a gente encontrar o conhecido, ficar aliviado, porque é ali que a gente se sente mais seguro. Enquanto a gente for humano, não tem conversa. Esse é o natural. Então a gente se dá conta que a gente tem que trabalhar na gente mesmo processos inversos, né? Processos bem em outra direção. Claro que isso impede a percepção de novas compreensões, e tem mais, isso acontece várias vezes, está sempre acontecendo em alguma medida. Quando a gente fala sobre isso, é porque se a gente mantém alguma capacidade crítica e de autoobservação, isso nos dá a chance de dar umas respiradas e dizer, opa, abre a chance de que a gente possa se autodenunciar, pelo menos se autodenunciar. Tá, é isso aí, perda da capacidade reflexiva, enfim. Próximo. Por exemplo, o ano passado, esse foi um exemplo claro de estabelecimento de situações de pensamento fanático. Nas eleições do ano passado, não importa para qual lado, vocês entendem? Não interessa para qual lado. Para qualquer lado, isso é independente de posicionamentos políticos, que cada um pode ter o seu. O que se assistiu ano passado foi uma outra coisa. Foi um pensamento fanatizado, em que haviam inimigos claros e identificados, muito claros, em que o demônio estava sempre do outro lado, não havia a menor possibilidade de cada um dizer, eu prefiro assim, mas não havia. E com brigas familiares, com uma questão assim, foi o exemplo claro desse tipo de estupidez coletiva. O que eu quero dizer para vocês é que dentro do consultório a gente não fica imune a isso. Eu não sei da experiência de vocês. Eu tive situações bastante difíceis que me mobilizaram muito, me chegaram e vários colegas a gente discutindo qual é o limite, como é que eu vou trabalhar com uma pessoa que se apresenta de alguma forma fanaticamente ou pode tocar em algumas coisas que para mim são muito importantes como cidadã, como pessoa. Até que ponto? O que eu vou fazer? Então, vocês se dão conta? E o risco da gente também, porque a gente também, eu não sei, mas não é fácil, não foi fácil a gente tentar não entrar
entrar na linha fanática estúpida. Puxa, isso quando a gente vê, são forças realmente muito importantes. Para a gente manter alguma capacidade de reflexão, realmente não foi nada simples. Bom, então, a questão que fica é que se nós somos sempre capazes de ouvir o outro nessas situações. Claro que o que está sendo discutido aqui, a gente imagina que quando a gente trabalha, não existe o que é meu, o que é do outro, não existe, existe o que se cria naquele momento. Mas o que eu estou tentando trazer é a gente se responsabilizar por um monitoramento, pelo menos dentro do possível, do que está ao nosso alcance, de como é que a gente está funcionando, dentro do nosso alcance. O assunto aqui é muito enigma de todas as questões, porque é óbvio que tem zonas inconscientes que não vão, e que isso de maneira nenhuma está completamente dentro do nosso controle, e ainda bem que não está completamente dentro do nosso controle, porque senão nós teríamos funcionamentos obsessivos. Mas eu acho que o exercício da autocrítica me parece que é fundamental, pelo menos em algum nível. E o próximo, nós estamos terminando. Então, essa é uma pergunta. Seria suficiente pensar nessas situações apenas do ponto de vista da contra-transferência? Eu nem gosto mais de usar a contra-transferência e das vicissitudes da neutralidade. Só que eu nem gosto mais de usar a contra-transferência, porque essa divisão transferência contra-transferência, o máximo que a gente faz é botar uma barra para imaginar que isso vem junto, ou o conceito de campo, que é um conceito dificílimo. Não é difícil tanto a gente entender, mas vocês já pegaram um campo, como é que a gente pega um campo? Como é que a gente localiza um campo? Na prática mesmo, a gente trabalhar com essa noção é muito mais difícil do que pode parecer a gente entender o conceito, né? Tem mais algum? Em suma, agora, para terminar, tudo isso eu acho que tem uma dimensão ética. A dimensão ética é que cuidar do nosso instrumento de trabalho dentro do possível. A gente não vai conseguir evitar e nem deve evitar, em alguns momentos tudo isso vai acontecer, porque somos humanos, né? Mas eu acho que a gente tentar manter uma atitude de observação crítica sobre o funcionamento da gente, tipo uma coisinha que diz, pô, olha como é que tu tá assim, tu tá... São maneiras, eu acho, de a gente poder manter algum tipo de cuidado. É um trabalho contínuo de humildade. Na verdade, o que precisa na base é alguma humildade, né? Algumas coisas, um reconhecimento das impotências para cuidar do nosso instrumento de trabalho. Próximo. Isso aqui tem. Bom, e entender a universalidade desses processos preconceituosos, eu acho que é um alerta para a necessidade disso. A gente está sempre atento aos nossos julgamentos, em qualquer contexto, familiar, social, pacientes e nas instituições. É isso aí, muito obrigada. Bem, as colocações do Isaac e da Viviane estimulam tantos pensamentos, né, que eu nem sei direito por onde começar. Eu vou começar com uma piadinha judaica. O sujeito sofre um naufrágio e chega numa ilha deserta. A primeira coisa que ele faz, funda 2 sinagogas. Aí perguntam para ele, por que 2, né? Uma é que eu frequento, a outra é aquela que eu não passo nem na frente. Então nós precisamos ter uma outra, não? Para projetar, como falou a Viviane, uma outra para projetar o lado mal, e nós ficamos com o lado idealizado. Um outro preconceito que nós temos é que nós, sendo psicanalistas, estudiosos com análise e tudo mais, nós sempre vamos ser bons analistas, nós sempre vamos entrar em contato com os fatos, e não é verdade. Nós trabalhamos sempre
como um cientista ou um artista que é ensaio e erro. Que vai, erra, acerta. É uma investigação. A estupidez é quando nós não percebemos os erros e continuamos trabalhando dentro desse erro. Mas não necessariamente o erro é um erro, porque vocês sabem, na história das ciências, uma grande quantidade de descobertas foram feitas justamente porque o sujeito cometeu um erro. O Fleming largou lá um experimento de laboratório, esqueceu de guardar, e quando ele chegou, ele viu que as bactérias tinham sido mortas e descobriu que havia um fungo que matava as bactérias. Então, o erro dele permitiu que houvesse um avanço na ciência. Então, eu nem gosto de falar da palavra erro. Eu tenho a impressão que nós estamos sempre fazendo experimentos. E dentro desses experimentos nós vamos seguindo caminhos diferentes. Por exemplo, seguir um caminho errado, achar que o caminho é errado já é uma estupidez. Porque aquele caminho pode nos levar a algum lugar. Às vezes nos leva a um lugar muito mais interessante. Aí nós estamos um pouco na área da filosofia, então estimulado pela Viviane, a gente já vai viajando, coisas além. O Isaac fez uma revisão fantástica, né? Trouxe os pioneiros e ele colocou alguns termos que eu usei, que hoje eu não uso mais, e vocês vão ver possivelmente no que eu vou tentar mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês? Qual é a relação entre o enactment crônico e o enactment agudo? Enactment crônico não é segredo. Todos nós sabemos, desde o caso Dora de Freud, né, que existe uma relação transferente. Não, desde o caso Dora de Freud, desde o Breuer, né, quando o Breuer, a Ana se apaixonou pelo Breuer, e o Breuer ficou apavorado, né, mandou a Ana embora, justamente quando ela disse que estava grávida do Breuer, e era uma gravidez histérica. Né? Então ele mandou embora a Ana, pegou a esposa e foi para Veneza. Né? Então ele foi fazer uma reparação. E, evidentemente eles estavam apaixonados. E nesse momento, a Breuer abandona a psicanálise. Ele não dá conta. Ele não dá conta de lidar com as emoções que vão transitar dentro do campo. Ele vai embora e o Freud continua a tarefa. Mas, evidentemente, ele foi descoberto. Nesse momento ele descobriu já a transferência e a contra-transferência e o enactment, não? Porque houve uma fusão com o Lui. E o Freud vai mostrar isso a primeira vez com o caso Dora, né? Quando a Dora repete com ele o abandono que ela faz do Sr. K, que por sua vez era atraído por ele. Era uma relação também apaixonada que tinha a ver com o pai. Então são repetições, né? Repetições de enredos inconscientes que são colocados no campo analítico, termos premiados. São relações objetais, mas não é a relação objetal, objeto-objeto. São configurações objetais, relações objetais complexas e complicadas que são externalizadas no campo analítico e se recruta o analista para participar dessas configurações, sendo um dos personagens dessa configuração, e às vezes esse personagem, quando ele está convidado, ele está em constante modificação. Aí nós temos o conceito de campo que a Viviana trouxe. O campo está sempre em movimento. Então, o analista é o pai agora, daqui a pouco é o pai bom, daqui a pouco o pai mau, é a mãe, é casal parental, é a família, Então, essa dinâmica, né, faz com que a gente esteja sempre com a nossa capacidade de observação também em movimento. Eu uso o modelo da antena parabólica, né? Você tem que ficar olhando de todos os jeitos possíveis. Quando a gente fica olhando só de um ponto possível, isso tem a ver, às vezes, com uma teorização preconceituosa, ou que é humano, é difícil a gente olhar todas as coisas de uma vez só, não?
Aí a gente vai ficando estúpido. Estúpido em que sentido? Estupidez é um termo que só em português tem uma conotação de agressividade. O estúpido é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que ataca. O termo estupidez foi usado na nossa área primeiro por Bion, mas a estupidez do Bion era a estupidez inglesa. E a estupidez inglesa é obnubilação do pensamento. É a pessoa ficar meio retardada, meio boba. Ela não está em contato adequado com a realidade. Essa é a ideia de estupidez. Eu só me dei conta disso quando comecei a publicar os trabalhos e começou a ver. E aí eu percebi que... Aí eu fui fazer uma investigação. E só em português tem essa, em espanhol, italiano, francês e inglês, pelo menos as línguas que eu investiguei, é simplesmente ficar meio abobalhado, que é o que acontece no enactment crônico. O analista fica abobalhado. Ele perde o contato com a realidade, ou melhor, ele não tem suficiente contato com a realidade do que está acontecendo no campo analítico, e ele preenche essa realidade com preconceitos, preconcepções, com fantasias, crenças e coisas parecidas que são produtos do campo. Eu queria então fazer com vocês uma conexão entre enactment agudo, enactment crônico, a relação entre enactment agudo e crônico, mostrar que esta conexão de enactment crônico, que se agudiza, se transforma em enactment agudo, tem a ver com áreas traumáticas não simbolizadas verbalmente, que se repetem compulsivamente através da compulsão, a repetição, não a repetição da libidinal, mas a repetição ligada à pulsão de morte, se bem que é muito difícil diferenciar tudo isso. O tema é complicado, porque nós vamos ter enactment, desde enactments adequados até enactments mais primitivos. E aí eu vou dar um exemplo, vou começar por aí. O paciente neurótico é aquele paciente que é capaz de simbolizar. Ele tem mente capaz de simbolizar, ele reprime os aspectos simbolizados lá dentro. Neurótico, típico. Que nós gostaríamos de ser, então, neurótico. O paciente neurótico chega na sessão e me diz, e começa a me maltratar. E aí eu percebo que ele está me maltratando. Eu percebo, olha, essa diferença no enactment eu não percebo. Eu percebo. Logo, eu deduzo que ele deve estar transferindo algum objeto interno ou alguma alguma coisa, está transferindo para mim, porque eu não fiz nada de ruim para ele. É claro que eu vou investigar se eu fiz alguma coisa de ruim que ele não, que eu não percebi, né? Aí eu posso dizer para ele: eu estou percebendo que você está muito bravo comigo hoje, não? E ele continua mais bravo. A sessão vai continuando, né? Até que, em um determinado momento, eu posso dizer para ele que o que está acontecendo aqui está me lembrando situações que ele me contou, eventualmente com a mãe dele, com o irmão dele, com a avó dele, com o tio dele, né? Em que ele ficava frustrado, ele ficava bravo. E aí o paciente deu um insight. Pô, é isso mesmo. Ou ele continua contando mais sobre aquele episódio. Essa interpretação transferencial clássica. Isso é o que os kleinianos antigamente achavam que era o ideal. Existe sim uma colocação em cena. Existe sim aquela cena do avô dele, que por sinal é a cena que a gente reconstrói, que ele lembra, e que por sua vez está recobrindo infinitas outras cenas. O que a pessoa lembra a ponta do iceberg de experiências emocionais que ele teve desde sempre e que predominaram. Não?
Então, nesse caso, ele colocou em cena esse hipotético relação com esse avô. Ele me projetou esse avô em mim e está brigando com o avô. Então ele colocou uma cena no campo analítico, é uma colocação em cena. Mas, por isso que eu abandonei o termo posteriormente. Mas é uma colocação em cena que pode ser compreendida. Pode demorar um pouquinho, né? O analista pode até demorar um pouquinho, mas... E quando o analista mostra, o paciente concorda, então se desfaz aquela relação, vamos chamar uma relação sadomasoquista, né? O paciente tentando me maltratar e eu me submetendo, e aí eu percebo que eu estou me submetendo, eu interpreto, a relação se desfaz. Isso é o que nós fazemos normalmente em psicanálise com pacientes neuróticos, ou quando nós trabalhamos com a área neurótica do paciente. Ora, isso também é o enactment. Por quê? Porque o paciente e o analista colocaram em cena aquele trabalho de 1914 do Freud, quando ele fala que a transferência é uma repetição daquelas coisas que não podem ser lembradas. E o Freud ficava muito chateado, porque ele queria que o paciente lembrasse. Aí ele descobriu, né, que há coisas que ele não lembra, mas são facilmente transformadas em palavra, porque aquela repetição é a repetição de algo que foi simbolizado. Só que a resistência faz com que a pessoa não lembre. Então, ao interpretarmos, ela lembra. Ou pelo menos lembra alguma coisa. Isso é igualzinho aos enactment. Então, retrospectivamente, eu passei a chamar isso de enactment normal. Enactment normal que é. Ou baluartes, como diz o pessoal do campo, né? Os baluartes que são desfeitos à medida que eles são interpretados. Não é bom usar o termo enactment normal, não é bom, mas é legal porque nos pode mostrar que existe uma sequência, um espectro de cores, desde o enactment normal até o enactment bem primitivo. Tá? Então, o enactment que seria crônico, antes de se tornar crônico, ele é desfeito. A interpretação seria equivalente ao enactment agudo. Talvez vocês não houve chance de falar sobre isso, mas o enactment agudo é quando o enactment crônico se desfaz e parece que vai haver uma explosão. Então eu vou trazer o material clínico, que é o mesmo material clínico que eu trouxe há 3 anos atrás nesta mesma sala. Se vocês estavam, desculpem, não. Se vocês não estavam, então trata-se de uma colega, ela escreve o caso. É uma colega que está atendendo um paciente arrogante, narcísico, que se sente superior a todos, que fica a sessão toda contando vantagem, falando como ele é bom, como ele é, e que odeia as mulheres, então ele passa o tempo todo desvalorizando a analista, que é mulher. Até a analista achou muito estranho ter sido escolhida, porque no contrato ele já desvalorizava as mulheres, desvalorizava a esposa, que só serviu para ficar na cozinha. Então era um homem muito desagradável. Vocês, com certeza, já conhecem pessoas desse tipo, né? Pessoas que têm uma estrutura narcísica muito grande, que impede que eles entrem em contato com o outro, com respeito, com utilidade. Né? Eu estou fazendo o máximo do resumo possível por causa do tempo. Ela trabalha com esse paciente por 2, 3 anos e ela escreve que a análise parecia um ringue de boxe. Parecia que eles estavam o tempo todo brigando, ele atacando, ela se defendendo principalmente. Às vezes ela também atacava e defendia. Ela está percebendo que existe uma relação de violência mútua, que nós podemos chamar uma relação sadomasoquista. O paciente tenta maltratar a analista se sujeita e às vezes ela consegue, mas ela escreve. Mas eu nunca
pensei em desistir. Porque havia momentos em que parecia que aquilo que eu falava fazia sentido para o paciente. Então, ela ficou com a ideia de que se ela conseguisse, resistindo às identificações projetivas, à projeção desses aspectos hostis, maus, depreciados, talvez invejosos, se ela continuasse suportando e tentando dar sentido, simbolizar aquilo verbalmente, o paciente poderia incluir isso na rede simbólica do pensamento. E quando você inclui algo na rede simbólica do pensamento, aquilo se conecta com o resto das experiências emocionais, faz sentido e amplia a capacidade de pensar. Aquilo que está sentido e não está podendo ser pensado, ele fica expelido. Então, o analista tenta fazer com que aquilo volte, mas não é só com a interpretação, é a pessoa do analista, a capacidade do analista de se fazer presente, porque o paciente não introjeta a fala do analista, o paciente introjeta a pessoa do analista que foi capaz de pensar aquilo de uma forma amorosa e devolver, sem se deixar destruir. Então, ela disse que ela continuava atendendo o paciente. Além do mais, o paciente faltava muito, não pagava. Ela tinha consciência de que havia uma relação sadomasoquista. Então, é interessante, porque no enactment crônico há alguma percepção do que está acontecendo, às vezes, mas não é suficiente. Mas vamos voltar, então. Aqui eu estou falando do enactment patológico, crônico todo mundo conhece, porque eu quero chegar no agudo. O agudo é que eu acho que foi o passo que eu consegui dar além do que a literatura já sabia. Um dia, essa analista, a analista daquele homem orgulhoso, arrogante, que brigava com ela, que a maltratava, mas que em alguns momentos parecia que aproveitava a análise. Um dia a analista eram 8 da noite e era assessor do paciente. Era o final do dia. 8h05, 8h10, o paciente não veio. Aí ela lembra que o paciente não tinha vindo no dia anterior e não tinha avisado, que era muito comum ele faltar sem avisar. Ela fica esperando 8h15, 8h20 e fala, mas eu estou cansada. Eu estou muito cansada, está tarde. Esse homem não veio, não virá. E ela começa então a pensar e ir embora para casa. E pensa, mas esse é o tipo de sujeito que ele é capaz de chegar no último momento da sessão só para ver se eu estou aqui. Vocês têm paciente assim, não? Vocês fazem isso com os seus analistas também. A gente... ela ficou ali esperando. Aí, num determinado momento, às 8h30, ela resolveu ir embora. Ela foi embora preocupada. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ela foi andando pela calçada, certamente ele olhava para trás e o carro do sujeito tinha chegado, né? Chegou na primeira esquina, parou um pouquinho. Aí ela resolveu ir para casa. Nessa noite, ela teve um sonho. Ela acordou de um pesadelo. Ela sonhou que estava num supermercado e o seu filho, criança, agora o filho dela não era mais criança, mas quando ele era criança, o filho criança se soltou da sua mão e se perdeu no supermercado. E ela, desesperada, começou a procurar a criança. E a criança ela não achava a criança, e ela foi se desesperando, e ela acordou do pesadelo. Ela está tentando simbolizar uma experiência emocional. Ela conseguiu montar um enredo, ela pegou os personagens, né? O nosso sonho é assim, a gente monta
como é que chama? Casting. Casting é selecionar os personagens. Quais os personagens melhores para representar aquela experiência emocional? Tudo isso feito inconscientemente. Então, ela escolheu no casting, ela podia escolher o Leonardo DiCaprio, podia escolher, vocês escolhem Leonardo DiCaprio, mas ela escolheu o supermercado. Tem um significado. Uma criança e alguém se perdendo no supermercado. Esses são os símbolos que estão buscando decifração. Isso é a área reprimida. O sujeito que sonha, ele tem símbolos. O sonho corresponde à área de repressão. Então, é a área de simbolização. Quem não simboliza não sonha. O paciente psicótico não sonha. Ele descarrega o alucina ou delira. Na área psicótica. Na área neurótica, sonha. Só que esse sonho, a mente da Estela, que é analista, não deu conta de sonhar o trauma da separação. O trauma representado no sonho como separação. E vocês sabem que o sonho manifesto ele está encobrindo um monte de outras coisas que nós não interpretamos o sonho manifesto. Nós pegamos o sonho manifesto, interpretamos o sonho manifesto para tentar entender o sonho latente. Então, a mente dela não deu conta de simbolizar e ela acordou, angustiada. Isso é transformar. É o sonho que não dá conta, que logo teve uma intuição muito bonita, porque ele chama de sonho interrompido. O sonho interrompido é que a rede simbólica, a mente não dá conta e a pessoa acorda com pesadelo. Às vezes o pesadelo é tão grande que vira alucinação. Então a pessoa ainda acha que vai vir um fantasma no corredor, olha embaixo da cama se não tem nada, tem que acender a luz. Por mais que ela saiba que aquilo que tem uma parte dela que está observando a alucinação dela. Bem, aí ela acorda, mas é muito bonito, porque logo que ela acorda, ela faz um link. Lembram que pensar é a capacidade de juntar os símbolos, mas é uma rede simbólica. E atacar os símbolos é a pulsão de morte que faz, é a desobjetalização, é a destruição dos símbolos. Nesse momento, ela linka e se lembra que o horário do paciente não era 8 horas, era 8h30. Em outras palavras, ela saiu exatamente no horário da entrada. Ela confundiu com outro dia, provavelmente. Então ela tem um insight. E aí ela fica se sentindo muito mal, fica muito incomodada, culpada. Por que aconteceu isso? E, evidentemente, ela faz as primeiras interpretações, que ela queria abandonar o paciente, que talvez ela não estivesse mais aguentando aquele paciente, mas, ao mesmo tempo, ela não justifica, porque ela não é uma coisa que se deva fazer. Essa é a estupidez. A pessoa saiu do contato com a realidade, criou uma neo-realidade, a neo-realidade é que essas horas 8, na verdade, a realidade é que essas horas de meia. Ela ficou burra, né? Ficou fora de si. Aí ela escreve: eu tentava observar a minha conta-transferência, evidentemente não dá conta, porque a gente não consegue ter acesso à nossa conta-transferência, porque ela é inconsciente. A gente tem acesso a alguns derivados dela, então a gente só vai tomar contato disso quando a gente comunicar o outro. Eu precisamos do outro para entrar em contato com o nosso inconsciente. É um outro que nos ajude a colocar o inconsciente para fora e nos ajude com as observações ou com o retorno do plano da pessoa. Ou até que nos ouça, não? Bem, até aí, essa explosão do campo, parece que é uma atuação da paciente, da analista. Não, psicanálise, a analista atuou. Por que ela atuou?
Ela atua porque ela é uma má analista, ela atua porque tem os conflitos dela, ela atua porque o paciente era tão chato que ela não aguentou, e ela atua, pronto, agora já está tudo explicado, não precisamos nem nada de novo. Isso está, o Freud já viveu isso, o Breuer largou também na hora. Qual é a novidade? Não tem novidade nenhuma. Então, mas aí é que vem a coisa interessante. Ela volta para o seu consultório para a sessão seguinte. Evidentemente, ela está muito preocupada, está muito assustada. Ela não sabe se o paciente veio. Se o paciente não veio, o problema está resolvido. O paciente não veio, está resolvido. E se o paciente veio às 8h30, às 8h35 e não encontrou ela? Ela está ocupada, porque ela tem a tal da ética, não? A ética faz com que nós tentemos ser os melhores analistas possíveis, não? Que nós nos preparemos, não? Da melhor forma possível. Então, se a gente comete um erro, a gente tem que reconhecer, ou pelo menos tem que parar, pensar, entender. Então o paciente começa a sessão dizendo, o paciente chega adiantado. É a primeira vez na vida que o paciente chega adiantado. Aí ela abre a porta no horário dele. E ela escreve: não resisti a pedir desculpas. O leitor tem a impressão que ela está pedindo desculpas porque, não sei por quê, porque ele ficou esperando. Desculpa do quê? Está culpado de alguma coisa, não? Mas fica uma coisa vaga. Aí o paciente começa dizendo, surpreendentemente, que ontem ele foi na escola dos filhos e ele ficou muito emocionado com as professoras que tratavam as crianças com tanto amor, com tanto carinho, que os atos de amor o deixaram emocionado. A analista não reconhece esse paciente. Esse paciente nunca foi capaz de reconhecer atos de amor de ninguém. Esse paciente nem sabe o que é amor. Esse paciente está sempre menosprezando e atacando todo mundo. Mas o que aconteceu com esse sujeito? E ela estava esperando um ataque feroz, se ele tivesse vindo. Fala de atos de amor. Aí ela diz, a sessão continua, num determinado momento, ela pergunta para o paciente, o que nos aconteceu ontem? Aí o paciente diz, começa a rir. Fala, ontem foi muito engraçado. Quando eu cheguei, eu vi você indo embora. E eu pensei, eu mereço. Eu mereço porque eu deixei ela esperando tantas vezes que eu acho que ela devia me deixar esperando uma vez. Aí a analista logo percebe que nós vamos chamar uma defesa maníaca, né? Ele já está sendo lindo, está rindo, né? Aí a analista diz, não. Ele falou, eu cheguei atrasado. Ontem eu cheguei atrasado e vi você indo embora. Aí a analista diz, não, você não chegou atrasado. Você chegou na hora. Eu estava indo embora no início da sua sessão. Nesse momento o paciente fica desesperado. Fala, não, a senhora não foi embora. Fui eu que cheguei atrasado. Falou, não, você não chegou atrasado. Aí começa uma conversa. Até que a analista o convence, obviamente, que ele chegou no horário e que ela o abandonou. Nesse momento ela diz para o paciente, eu acho que você não está suportando perceber que a sua analista te abandonou. Será que você não sofreu abandonos também no passado? Nesse momento o paciente se emociona e começa a chorar de uma forma muito emocionada, né? E diz que nesse momento ele se lembrou de um episódio da infância, quando ele tinha 4 anos de idade, em que a mãe o levou às compras.
shopping, provavelmente. E ele se perdeu no shopping. Ele soltou a mão e se perdeu no shopping. E ele ficou desesperado. Uma mulher o encontrou, levou ele na polícia. A polícia levou ele para a casa dele. E lá a mãe ficou muito surpresa, porque ela tinha esquecido que a criança tinha ido com ela fazer compras. Bom, a partir daí, o que eu quero, para terminar, o que eu quero mostrar para vocês? Aí o processo analítico muda, porque o paciente começa a entrar em contato com os traumas primitivos. É claro que esse trauma ele até lembra, mas esse trauma que ele lembra está encobrindo traumas anteriores, né, de um objeto primário ou de objetos que não olhavam, que ele não existia, que ele estava ameaçado de morte. Então a fragilidade do self desse sujeito, essa ansiedade de aniquilação imensa, fez com que ele criasse um falso self, ele criasse uma carapaça, uma configuração narcísica em que ele se sentia superior a todos, e principalmente menosprezando as mulheres. Agora não sabemos porque ele menospreza as mulheres, e dizendo, eu não preciso de ninguém. E com isso ele repete o trauma, porque ao não precisar de ninguém, ele repete compulsivamente que ele seja abandonado, porque ele se torna tão antipático que ele é abandonado. Então a compulsão, a repetição, vai repetindo, repetindo, repetindo. Nesse momento, après-coup, como o Isaac Nachtrachlich, não? Aquela palavra, após o episódio, ele pode reconstituir, e a analista pode reconstituir o período anterior da análise. Então, nesse momento, a analista descobre que aquela relação sadomasoquista que ela estava percebendo, mas ela não estava conseguindo perceber suficientemente, era uma forma de repetir a situação traumática para ver se a mulher, a analista, abandonava. Mas a analista não abandona e continua brigando. Então o enactema crônico não era ruim. O enactema crônico era bom. Era bom porque a dupla continuava ali. Ele queria que ela se cansasse dele e ela continuava. Então, o enredo que parece que é ruim, por quê? Porque ele não está sendo compreendido. Mas está sendo repetido. E não sabemos. Mas ele está sendo repetido de uma outra forma. A repetição não é a mesma repetição. Porque a mulher abandona, a mulher mandou ele fazer análise, senão ela ia embora. Esse era o motivo de procura da análise. O objeto não vai embora, o objeto continua lá, firme, trabalhando. Então o enactema, que parecia que era uma coisa ruim, ela estava se sentindo mal, não era ruim. Não era bom nem ruim, mas não era ruim. E aquele momento na qual ela foi embora, dissolveu o orgulho sadomasoquista. É como se ela falasse, eu não vou me sujeitar mais a este orgulho sadomasoquista. Eu tenho minha própria personalidade e eu vou embora. Eu vou embora e vou, e você vai ter que aceitar que nós somos figuras separadas, que não existe uma relação dual. Então, esse enactema crônico que destrói o enactema agudo acaba sendo produtivo. Só que, para que ele seja produtivo, tem que haver um tempo de enactema crônico suficientemente longo em que o paciente vai vivenciando aquela análise que aparentemente não está funcionando, mas é o que eu escrevo no meu trabalho, né? Implicitamente, a analista vai transformando pouquinho a pouquinho a rede simbólica desse paciente. Eu uso o termo função alfa implícita.
usando a terminologia junguiana, implícita, porque a cada momento o analista interpreta, ele não aceita, mas interpreta de novo, ele não aceita, mas interpreta de novo, ele não aceita. Então, como uma mãe muito pacienciosa, é como se ele fosse ensinando o paciente a pensar. Quando a analista intui que esse paciente pode suportar o desprendimento, ela vai embora. Só que ela não tem certeza. Ela já podia ter ido embora muitas outras vezes, mas aí ela vai nessa. E aí o que acontece? O trauma da separação, do abandono, é revivido. E ao ser revivido e percebido, ele é significado, é trabalhado. Ao ser trabalhado, atrai contato com a área não simbólica, que de alguma forma pede carona em alguma área simbólica que estava ali perdida, e o processo se amplia. Então, eu já vou terminar. Não? O que a gente vai descobrindo depois? Que o enactment, o enactment crônico, nenhuma novidade, mas que o enactment crônico pode dissolver-se através do enactment agudo, que retroativamente, après coup, faz com que a dupla entre em contato com traumas que podem ser significados. Então, essa é a novidade que eu acredito que fez com que isso que eu falei na primeira parte, que eu fiquei 10, 15 anos me perguntando por que aquele paciente que eu tinha batido na mesa, ele ficou melhor depois que eu bati e gritei com ele. Não aconselho ninguém a bater na cadeira, não aconselho ninguém a ir embora antes do paciente. Isso tudo é feito inconscientemente. Isso é transformado em ato do paciente e ato do analista, porque o analista se identifica com a área traumática, ele revive o trauma e ele não consegue pensar, justamente porque ele está totalmente tomado pelo trauma do paciente. Alguém vai nos perguntar, mas será que um outro analista não conseguiria? Talvez consiga, talvez um analista mais experiente, talvez agora que a gente conhece o fenômeno, a gente perceberia, não? Mas não dá para perceber sempre. Nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. O paciente nos cumprimenta, boa tarde, e a gente fala, boa tarde, porque a gente está bravo com o paciente, porque ele está nos perturbando. Ou o paciente, ou a gente começa a ser bom, eu vou encerrar. Eu só queria lembrar o seguinte, eu observei na minha clínica que os conluios do Wise, os enactment crônicos, são basicamente de dois tipos. Os sadomasoquistas, que são esses, e os de idealização mútua, em que paciente e analista estão namorando um com o outro, o paciente acha que o analista é ótimo, o analista acha que o paciente é ótimo, e todas as interpretações que o analista faz, o paciente concorda, e todas as materiais do paciente. Então, nós estamos aí. Desconfie sempre quando um processo analítico está indo muito bem, porque existe o risco dele estar paralisado. Outros materiais clínicos que vocês me mandaram, eu acho que eles vão discutir amanhã, é exatamente isso que acontece. Desfaz a relação idealizada, e aí aparece, evidentemente, o lado persecutório. E a última coisa é que nós vamos descobrir que essas configurações de enactment agudo e enactment crônico, que nada mais é do que a revivescência de situações traumáticas primitivas no campo analítico, envolvendo ambos membros da dupla, vão acontecer basicamente em configurações borderline, que são configurações em que os traumas primitivos fazem com que a pessoa se adira ao objeto, tanto em relações sadomasoquistas como em relações idealizadas. Então, a configuração borderline se repete na relação analítica. E como nós todos temos configurações borderline, isso pode acontecer em alguns momentos com pacientes neuróticos e em alguns momentos com pacientes psicóticos, mas ocorre principalmente em pacientes com configurações borderline.
Era isso. Obrigado. Bom, agradeço muito ao doutor Cassola, à Viviane, ao Isaac, né, pelas reflexões inquietantes